Genograma, junto com a constelação, ele trabalha no processo de cura. Constelação, gente, não é apenas o evento que você vai e vê as suas questões sendo trabalhada ali. Constelação é o que nós estamos fazendo aqui há 16 quinta-feira. Há 16 quinta-feira a gente faz constelação aqui, porque cada informação que chega, cada insight, cada uau, tipo, nossa, meu Deus, tudo isso é o quê? É uma abertura no inconsciente, é uma abertura, é uma permissão. Vocês conseguem compreender isso, gente? Que é isso que vai acontecendo. A mágica acontece durante toda a jornada. A mágica não é o término do curso. A mágica é o que está acontecendo. É todo esse conhecimento que você vai trazendo para dentro do teu conhecimento, para a tua consciência, e ela vai fazendo assim, ela vai alargando e ela vai introduzindo novas e novas possibilidades. Sabe por quê? Na hora em que eu vou dar o meu exemplo, na hora que eu entendo, nossa, então significa que a exclusão que eu fiz do meu pai, do nome do meu pai, isso já é um sintoma do sistema que eu estou trazendo lá de trás? E por que será? Ah, porque dentro do sistema existe a questão do abuso e a questão do incesto? Sim. Já está ali dito o porquê das coisas. E agora que eu já incluí isso no meu coração, será que eu ainda recuso meu pai? Será que eu ainda quero excluí-lo? Não. Tanto que, olha, desde que eu comecei a estudar constelação, o meu desejo é trazer o nome do meu pai para mim. Por quê? Porque eu já consegui entender que sem ele na minha vida, a minha vida, com essa exclusão, a minha vida acaba sendo pela metade. Eu já não excluo mais, mas eu quero o nome dele, eu quero poder falar o nome dele. Eu quero poder colocar o sobrenome e mostrar, tá ali. É o sobrenome do meu pai, entendeu? E aí isso é uma parte de tomar a vida. Tomar pelo preço que me custa, porque vai me custar financeiramente, vai me custar tempo, vai me custar encheção de saco, vai me custar trabalho de ir lá tirar documento, mas vai me trazer um, uma coisa de pertencimento na minha alma tão grande, que não tem preço. Isso, entende? Olha como isso já é uma constelação. Talvez, se eu fosse contratar alguém para fazer uma constelação para mim e quisesse colocar o tema Tomar o Pai, isso sairia numa constelação. E olha isso, só do movimento de a gente fazer e entender, se debruçar em cima disso, porque para fazer isso aqui, gente, isso toma tempo. Isso não é do nada, né? Isso toma tempo. Você vai lá e olha, você fala, nossa, que interessante. Eu não tinha o nome da minha bisavó. Eu liguei para minha irmã, que minha irmã, só tinha o primeiro nome. A minha irmã, ela é registrada o nome da minha avó e ela tem o nome da bisa no registro dela. Olha quando a gente começa a gerar movimento e as coisas começam a aparecer. Então, é esse o movimento que cada um que, que se que se atrai pela constelação, que quer ser constelador, precisa fazer. É um estudo contínuo, é um estudo diário. Não pode ser, ai, depois eu faço, não tive tempo, não pode. Não pode. Sabe por que não pode? Porque isso é um movimento ativo. É um movimento ativo que todo dia você tem que, pelo menos um pouquinho, no seu dia, olhar para o caderno, olhar para o livro. Precisa, gente, porque a cura ela vem daí. A cura ela não vem da gente só saber onde é que estão as coisas. A gente precisa desemaranhar e o desemaranhar é soltar na raiz. Na raiz. Então, olha uma outra coisa que a gente começa a perceber quando existem os cruzamentos no genograma. Eu entendi
que as mulheres elas eram submissas, elas eram mais fracas, elas não tinham voz, mas na hora que elas podiam ter voz, ela conseguia dizer: eu não quero isso mais para mim. Tinha a exclusão do nome. E aí a gente tem que olhar, no meu caso, olhar com quem que eu me conectei então. Se eu não me conectei com a minha mãe, eu me conectei com quem? Com a minha avó. Quem é que a avó levava para pegar a fim de feira? Não era minha irmã, era eu. Por quê? Porque era eu que estava conectada com ela, como como um vínculo, entendeu? E eu sou meio acumuladora de coisas em casa, e isso é muito forte na minha avó também. Minha avó era assim. Minha avó era assim, minha mãe não era, mas a minha avó era. Minha avó guardava coisas, gente, e eu sou muito ela. Eu nunca consegui entender que eu sou tanto a minha avó quando eu estou sentindo agora. O quanto eu sou convocada a vivenciar coisas que a minha avó, Bisa não, que a minha avó viveu. Isso é ruim? Claro que não, porque eu posso vivenciar isso com a consciência agora. Olha como é importante o genograma. Olhar com quem você está conectado, porque a esta pessoa você tem uma eterna gratidão, só que isso pode virar um vínculo de amor cego. Por que que eu dei no primeiro, acho que na segunda ou na terceira aula, o genograma para vocês começarem a se familiarizar? Porque a gente teve uma jornada todinha no online para poder ir construindo esse genograma. E assim, quando vocês vierem para a gente fazer a mentoria, eu preciso que vocês estejam movimentando o genograma, gente. Precisa. Informação, e não é coisa de outro mundo, não, é coisa simples, é puxando ali, você fala, nossa, olha o que eu vi. Quando a gente vê, a gente não desvê mais. Fica impossível você não enxergar aquilo que você viu, o que você vai ver emaranhamento. Você vai ver você se conectando, você vai falar, nossa, olha eu estou vivendo a mesma coisa que tal pessoa viveu. E aí vai investigar a vida dessa pessoa. O que é que você precisa fazer para poder deixar de reproduzir esse padrão? Primeiramente, entender que você se vinculou através de um vínculo de amor cego. O amor cego é um amor que não vê as consequências, ele só quer pertencer. Nessa hora, quando você vê esse vínculo, você diz: nossa, alguma coisa já mudou aqui dentro de mim, porque eu já vi algo, então eu já posso ter consciência disso. E a partir do momento que eu tenho a consciência disso, isso já enfraquece. É como se o sintoma já enfraquecesse, porque você colocou luz nisso, você enxergou, você olhou para isso. E ao olhar para isso, o que que acontece? Diluição daquele peso. Faz sentido isso para vocês, gente, quando eu falo dessa forma? Então, é a diluição do peso que a gente. Por isso que o constelador ele precisa primeiro trabalhar dentro dele. É um trabalho para dentro, porque você vai se familiarizando tanto, mas tanto com tudo isso, que daqui a pouco você, todo o aprendizado teórico sobre consciência, sobre vínculo, sobre tudo isso, ele vai assentando, ele vai se acomodando, porque na verdade você se tornou o seu próprio laboratório. Entende por que que dá certo? Por causa disso. E quando a gente está nesse exercício, nesse movimento de olhar para essas questões e entender e começar a preencher, a gente começa a ver. E depois que vê, você fala: meu Deus, quanta coisa eu não sei sobre mim ainda. E aí é a hora de você começar a anotar no caderninho aquilo que você olha para a tua vida que você não consegue ter resposta. E aí eu tenho certeza que todas as perguntas terão respostas. Sabe por quê? Porque a gente foi trabalhando pedacinho por pedacinho, pedacinho por pedacinho.
Eu não sei se vocês conseguem ter essa. Quero muito que vocês tenham essa sensação de algo muito precioso, sabe? De você pegar um caderno, o que você está colocando ali, parece que cria vida, gente. Parece que cria vida. Eu olho assim, parece que eu estou vendo meu pai aqui. Eu construindo meu pai. É a construção dele. Óbvio, né? Que quem vai sentir isso é quem sente a falta do pai. Quem viveu com o pai ali, talvez diga, mas meu pai estava ali comigo, mas não é esse pai que eu estou falando. É aquele pai na alma. Sabe aquele pai na alma que você olha e fala, meu Deus, eu nunca consegui olhar para o pai desse jeito. E aí, quando você começa a olhar para o pai dessa forma diferente, todas as outras coisas começam a se desemaranhar, começa a perder força. Entendeu? Então, assim, gente, o genograma, ele é uma ferramenta incrível. Eu não tive genograma na minha formação, eu não tive. Eu precisei fazer um curso de genograma separado para poder incluí-lo na minha formação, na formação de vocês. Porque, para mim, fazer constelação sem o genograma parece que fica faltando alguma coisa. Porque o genograma é um papel, ele é visível, ele está aqui. Você vai. Eita, uma mariposa. Deixa eu tirar a mariposa daqui. Olha que bonitinho. Ela tem a asinha quebrada do lado esquerdo. Fala, nossa, que pessoa louca. Tudo vira. É, gente, tudo é. Tudo é. Olha isso. Então, quando a gente desenvolve esse pensamento, essa visão sistêmica, a gente começa a dar importância para coisas muito pequenas, para coisa que antes a gente não conseguia entender como importante. Ela não quer sair do meu dedo. Deixa eu ver se ela consegue colocar ela aqui. Para coisas pequeninas, pequenas informações, pequenas coisas são muito importantes. Esse é o mal da humanidade. Sabe o que acontece? A gente vai correndo, vivendo em círculos, correndo atrás do nosso próprio rabo, perde tempo com um monte de coisa, se cansa e não consegue olhar para o que é essencial. E o essencial é o que vai dar liberdade para a gente se mover dentro desse campo que a gente fica preso. Se a gente olhar para o que é essencial, as outras coisas ficam leves, leve, leve, leve. As coisas começam a soltar, gente, começa a desemaranhar. Parece que você começa a pegar um nó e o nó vai ficando mais frouxinho, porque você colocou um olhar naquilo. Então, o genograma, ele é um companheiro para mim. Pode ser que vocês conheçam outros consteladores e que não olhem para o genograma do jeito que eu estou olhando. Mas para mim, o genograma, ele traz a possibilidade de você entender o que acontece com a sua transgeracionalidade. Porque a constelação é transgeracional. Nós não estamos falando de uma única geração. Não é na minha geração aqui que a gente vai resolver. Todo mundo tem um bichinho. Eu tenho uma mariposa, um tem um gato, tem um cachorro. Todo mundo está com um bichinho aí. Entende? Então, o genograma ele vai te ajudar a você olhar para isso e ter uma visibilidade muito maior do que você teria só apenas falando de constelação. Outra coisa que é importante entender é por que é transgeracional? Porque não é na minha geração apenas, é na geração de trás e nas gerações para frente. Então, isso vem de um para o outro, passando como uma herança. E isso não tem como a gente negar, tá? Não tem. Não adianta a gente falar, mas por que, meu Deus? Por que acontece isso comigo? Porque acontece com todos, gente, com todos os seres humanos da face dessa terra, ele está emaranhado
dentro de um sistema, pelo qual eu preciso conhecer, me aprofundar para eu poder ter a liberdade para caminhar dentro dele. É só isso. Só que poucas são as pessoas que querem realmente botar a vida a limpo e olhar para tudo isso, que isso já é tão antigo, tão antigo, tão antigo, desde que o mundo é mundo, que a gente precisa entender o que que acontece num nível que a gente não está vendo. A gente está vendo até ali acontecer. Ah, eu estou vendo um problema de saúde, eu estou vendo um problema de dinheiro, estou vendo um problema de relacionamento. Mas a gente, muitas vezes, as pessoas elas querem tratar esse problema com a ferramenta desta própria dimensão, e não dá para tratar. Porque se fosse por exemplos, se fosse por conhecimento, se fosse por a gente saber o que tem que ser feito dentro de um relacionamento, todo mundo viveria um relacionamento fantástico, porque todo mundo sabe o que deve fazer. Todo mundo sabe. Mas por que será que não fazem? Por quê? Porque existe uma força muito maior que nos puxa para gerar movimentos que a gente não está consciente deles. Por que que a gente se enfia em trabalhar, trabalhar, trabalhar e não reconhecer o dinheiro? Por quê? Isso está dentro do sistema, dentro do genograma. Você vai descobrir, você vai falar: "Ah, entendi. Entendi por que é que eu nado, nado, nado e morro na praia. Olha onde é que está. Está aqui". Vocês mesmos terão esse movimento de entender. Vocês mesmos saberão onde é que está. E ao entender onde é que está aquilo, você coloca a sua autoconstelação e você mesmo olha para aquilo e fala: "Entendi. Entendi o que eu vi o que eu precisava ver". A hora que a alma vê, a alma não tem como desver. E aí o que a gente faz com isso? Um movimento consciente para mudar o campo. Gente, eu fiz, sabe quantas constelações eu fiz na minha vida desde que eu sou consteladora? Uma, duas, pagas, tá? Que eu paguei para alguém fazer, não dentro do curso, mas que eu paguei, que eu fui lá e disse para a pessoa: eu preciso constelar uma constelação. Uma constelação. Perdão, duas. Uma online e uma com pessoas. Duas constelações referente a relacionamento. Somente duas. Uma com bonecos e uma presencial. Eu e o Marco, nós somos. Somente. As outras coisas, como é que eu faço? Autoconstelação. E é isso que um constelador precisa aprender a ver. Você precisa confiar no campo, confiar na técnica, aprender a técnica, entender a técnica e se autoconstelar. Para quê? Para que você possa ver aquilo que muitas vezes outra pessoa não consegue ver, mas que você vê. E o genograma é isso. O genograma, na verdade, é um grande presente, gente, para essa formação, porque é o processo de você se identificar. E ali você vai circulando, você fala assim: ah, eu entendi que eu estou conectada ao meu pai, que está conectado ao meu avô, há uma questão do enredo é dinheiro, circula. Entendi outro lado, estou conectada à minha mãe, que está conectada à minha bisavó, que o enredo é um certo tipo de doença. Ah, eu estou conectada aqui a tal família e eu estou percebendo isso no relacionamento. E aí, quando você entendeu aquele caminho, o movimento é mais fácil do que vocês imaginam. Para quem já consegue entender, consegue ver. E aí, até mesmo aquelas crenças, aquelas programações, aquele tipo de situação que parece que fica ali naquele campo, ela vai perdendo força. Quando você vai olhar, a sua vida já está deslanchando, está andando numa velocidade que você fala: meu Deus, onde é que eu comecei a correr? Não correr para fazer um monte de coisa, mas correr no sentido da vida acelerar. O que foi que eu fiz? Não sei. Só sei que a coisa começou a andar. Então, continuo fazendo o que eu estou fazendo,
para que eu consiga ter mais fluidez dentro do campo. Vocês conseguem compreender isso? Eu queria muito que vocês abrissem o microfone para a gente falar um pouquinho sobre isso. Vocês vão receber o material hoje, que ele está bem, não é muito grande, acho que tem 17 páginas, parece, mas ele está bem explicadinho.